Olá, eu sou o Wagner Gaspar e você está no canal Programe Seu Futuro. E seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de programação com a linguagem C. Nós vimos nas aulas anteriores as 3 estruturas de repetição que normalmente existem aí na maioria das linguagens. Nós vimos a estrutura para, o for, a estrutura enquanto, o while, e a estrutura do while, que é a estrutura faça enquanto. E aí muita gente se confunde, muitos alunos se confundem no início quando usar qual dessas estruturas de repetição. Então esta aula nós vamos trabalhar um pouquinho com as 3 estruturas, fixando aí qual a principal diferença entre elas. E aí, para começar, vamos relembrar lá o nosso primeiro exemplo. Imprimir uma lista de números de 0 até 10. Aí eu vou criar aqui então uma variável do tipo inteiro i, começando com 0. E aí perceba que eu tenho uma repetição. Eu quero ir gerando os números aqui e imprimir esses números de 0 até 10 na tela. E aí eu te faço a pergunta: qual estrutura você utilizaria? Quando você tem essa dúvida, você tem que avaliar o problema que você está tentando resolver. É o problema que vai trazer essa resposta para você. Qual repetição você vai usar? Perceba que neste problema, imprimir a sequência de números de 0 até 10. Nós sabemos exatamente aonde começa, no 0, e nós sabemos exatamente aonde termina, no 10. Então, de forma muito intuitiva, qual que a gente vai utilizar? O para. Então, for, o i começando em 0 é a nossa condição inicial. O i indo até menor ou igual a 10 é a nossa condição final, com incremento de 1 em 1. Lembrando, como nós vimos lá na aula anterior, aqui poderia ser menor que 11. Que vai dar exatamente o mesmo resultado, ok? Eu vou deixar menor ou igual a 10. Feito isso, o meu i ele vai variar de 0 até 10. Então, aqui dentro, basta imprimir o nosso i. %d, vou colocar um espaço, vírgula, a nossa variável i. Se eu fizer apenas isso aqui, nós teremos na tela uma sequência de números de 0 a 10. Vou compilar aqui o meu programa. E aí perceba que nós temos aqui a sequência de números de 0 até 10. Para facilitar a nossa visualização, eu vou colocar aqui um printf. Vou iniciar saltando uma linha e vou escrever um texto aqui. Gerado com for. 2 pontos, espaço. E aí aqui na frente vai então começar a gerar a nossa sequência e imprimir. Por que eu fiz isso? Porque aqui embaixo agora nós vamos fazer com o while. Mesmo sabendo início e fim, eu sou obrigado a utilizar o for? Não, não é. O for é o mais intuitivo, porque nós sabemos quantas vezes isso aqui vai rodar. Agora, você consegue também utilizar o while, desde que você, enquanto programador, faça esse incremento aqui da sua variável. Então, vamos voltar o nosso i para 0. E aí a gente começa, então, testando o while. A nossa variável i é menor ou igual a 10. Se for verdadeiro, eu vou entrar. E aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou imprimir um número. %d, espaço, e aí o valor da nossa variável i. Só que apenas isso aqui não resolve. Por quê? Se eu não alterar o valor do i, nós vamos ficar aqui no que a gente chama de loop infinito ou laço infinito. Eu inicializei aqui na linha 12 a minha variável i com o valor 0. 0 é menor que 10, verdadeiro. Eu vou imprimir o valor de i, que é 0. Se eu não alterar o valor dele aqui agora, ele vai ficar infinitamente em 0. Por quê? O while, enquanto uma condição acontecer, faça isso. Perceba que a estrutura
não altero o valor das variáveis, como a estrutura for faz aqui no incremento. Então, eu posso fazer esse incremento de duas formas. Na linha seguinte, eu posso colocar um i++. Então, o i é 0. 0 é menor que 10? Verdadeiro. Eu imprimo 0 e incremento o i. O i vai para 1. Volta. 1 é menor ou igual a 10? Verdadeiro. Imprime o i, incrementa, vai para 2. E isso vai acontecer até chegar em 11. Ou, o que eu prefiro, colocar um incremento aqui, à direita. Então, primeiro, lembra que o incremento está à direita da variável. Então, o i começou com 0. 0 é menor ou igual a 10? Verdadeiro. Primeiro, eu vou imprimir o valor de i, que é 0, para depois incrementar. Então, perceba que nós teremos aqui o mesmo resultado que aqui. Faltou um ponto e vírgula aqui, e eu vou copiar essa linha, Ctrl C, e eu vou colocar ela aqui agora. Estou saltando, eu vou saltar aqui duas linhas, gerado com o while. Eu vou aqui compilar o meu programa e a gente vai confirmar agora que o resultado é exatamente o mesmo. Então perceba, gerado com for, a sequência de 0 até 10. Gerado com while, a sequência de 0 até 10. Então, lembre-se sempre disso. Toda vez que você utiliza o for, ou todo for, ele pode ser substituído por um while, desde que você faça o incremento da variável. Senão, você vai ficar em um laço infinito. Contudo, a recíproca não é verdadeira. O while não pode ser substituído por um para. E aí, eu vou comentar esse trecho de código e vamos agora trocar o nosso problema. Lembra do nosso probleminha de ler um número maior que 0? Nós estávamos utilizando o while ou o do while, que vai ter um efeito muito parecido. Enquanto i for menor ou igual a 0, e aqui dentro, então, eu peço para o usuário digitar um valor maior que 0. Digite um valor maior que 0. E aí eu faço, então, a leitura desse valor com a nossa função de entrada, scanf, %d porque é um inteiro, e comercial i. E aqui embaixo eu vou, então, imprimir o valor lido. Valor lido, 2 pontos, %d. Vou saltar duas linhas, vou saltar uma linha aqui também. E vou saltar duas linhas e colocar um contrabarra T para centralizar um pouco mais. E aí, de onde virá o número que eu quero imprimir aqui? Da nossa variável i. Eu vou compilar o programa aqui para me certificar de que está funcionando corretamente. E aí temos aqui a mensagem, digite um valor maior que 0. Se eu digitar, então, qualquer valor maior que 0, ele vai imprimir o valor lido e vai executar apenas uma vez. Contudo, eu vou rodar o programa novamente. Perceba que enquanto eu digito 0 ou qualquer número negativo, ele fica nesse loop, pedindo um valor, até que eu digite um valor positivo. Aí me responda a seguinte pergunta: quantas vezes esse trecho aqui vai ser executado? Ou a nossa repetição aqui, o do while, quantas vezes ela será executada até que passe aqui para a linha 13, para o nosso printf? A verdade é que nós não temos como responder, porque vai depender do valor que o usuário está digitando. Se ele digita um número positivo, vai ser executado uma vez só. Mas, se ele digitar 0 ou um número negativo, vai repetir, enquanto ele ficar digitando um valor inválido. Nessa situação, perceba, eu não consigo substituir o do while ou o while, tanto faz, qualquer uma das duas, eu não consigo substituir por um for. Porque imagine o seguinte, eu vou colocar aqui um for para pedir o usuário para entrar com um valor válido. Qual a condição inicial? Eu não sei. Por quê? Porque não tem nenhuma relevância. Eu estou pedindo para o usuário digitar um valor maior que 0. Qual seria a condição final? Eu também não sei. Qual o incremento? Não tem incremento. Perceba que nós não incrementamos nada aqui.
Então, como nós vimos, todo for pode ser substituído por um while, desde que você faça o incremento. Contudo, o oposto não é válido. Onde eu tenho um while ou um do while, eu não consigo colocar um for, ok? Falando agora mais especificamente sobre as instruções while e do while, elas são muito parecidas. Perceba que a principal característica do while é que o que está entre o par de chaves vai ser executado pelo menos uma vez, porque como o nome da instrução sugere, faça, ele vai fazer o que está aqui pelo menos uma vez, para depois testar. Enquanto que a estrutura while, ela testa primeiro. Então ela começa testando para depois fazer o que está aqui dentro, se o teste for verdadeiro. Normalmente, aonde você usa uma, você pode usar outra. Então, tanto o while quanto o do while cabem aí em diversas situações. Lembrando que, se eu utilizo o while aqui, perceba que eu pedi para o usuário digitar um valor maior que 0 uma única vez. Se eu estivesse utilizando um while, eu teria que pedir aqui fora, porque o while vai começar testando. Então eu peço aqui fora, testo. Se for inválido, eu peço de novo aqui dentro. Então, normalmente você pode utilizar tanto o while quanto o do while, e aí vai ter o mesmo efeito. Antes de finalizar essa aula, eu quero dizer para você que nós terminamos aqui o conteúdo teórico de repetição. Então, na descrição desta videoaula tem uma lista de exercício. Baixe e pratique. É extremamente importante que você tente resolver os exercícios antes de vir aqui conferir a solução que nós vamos apresentar. Programação você não aprende só olhando. Imagina ir à academia. Seria tão bom se a gente ganhasse massa muscular só olhando os outros malharem, né? Programação é do mesmo jeito. Se você realmente quer aprender, você precisa colocar a mão na massa, ok? Então, a partir da nossa próxima aula, será resolução de exercício. Então, baixe a lista e tente fazer, para depois vir conferir aí as nossas soluções. Se você não deixou seu like aqui ainda, deixa seu like nessa aula e aproveita e se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda. Ajude aí o canal a atingir os 1000 inscritos. Do mais, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Nos vemos lá!